Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade para minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos então aos estudos da Divina Vontade. Vamos meditar o volume 4, trecho 4, do dia 10 de setembro de 1900. Ameaça contra os perversos. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e vi as tantas infâmias e pecados enormes que se cometem, assim como também os cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Depois, voltando em mim mesma, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Que dizes tu do mundo?
E eu, sem saber aonde queria chegar com esta pergunta, impressionada como estava pelas coisas vistas, disse: Senhor bendito, quem pode dizer a perversidade, a dureza, a feiura do mundo? Não tenho palavras para te dizer o quão ruim é. E ele, tomando ocasião de minhas mesmas palavras, acrescentou: Viu como é perverso? Tu mesmo disseste. Não há maneira de fazê-lo render-se, depois de que quase lhe tirei o pão. Permanece na mesma obstinação. Bastante pior, e por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, fazendo mal aos seus semelhantes. Portanto, é necessário que você toque a pele, caso contrário, você vai perverter mais. Quem pode dizer como fiquei petrificada antes de se falar de Jesus? Me parece que fui eu a ocasião para fazer que se irritasse contra o mundo. Em vez de desculpá-lo, o tenho pintado preto. Depois fiz o que pude por desculpá-lo, mas não me prestou atenção, o mal já estava feito. Ah, Senhor, perdoe esta falta de caridade e use misericórdia. Eu não entendi, né? Porque a Luísa ficou assim, não vi nada de errado nela, né? Vamos lá. Esse trecho que nós estamos meditando hoje complementa o que nós meditamos ontem, que estava falando sobre os castigos, né? A justiça já, é, tipo assim, no limite, né? Tendo que castigar as criaturas por causa dos pecados dos homens. A mesma situação que Jesus estava mostrando para Luísa. E ela viu guerras, ela viu uma carnificina, né? Tudo o que a gente vê hoje, consequência das guerras, realmente, gera essas carnificinas que ela viu, porque é muita morte, né? É muitos corpos mesmo jogados pelas ruas, né? Então, ele explicando, né? Jesus explica pra gente que o motivo de tudo isso é os pecados, né? Das guerras, de tudo que a gente vê é o pecado do homem, principalmente o pecado das cabeças, né? Que são aqueles que deveriam liderar, mas liderar de um jeito iluminado as pessoas, né? Levando para elas o bem, não fazendo mal, não fazendo corrupção, não fazendo maldade, mas as cabeças se perverteram e com elas todos. Então, principalmente as cabeças, isso inclui também os pecados cometidos na igreja, né? Os cabeças da igreja também, padres e bispos, né? E todos os erros também. E por eles, né, estarem não ensinando mais o espiritual, ou seja, não sendo mais aquela cabeça que ilumina, que direciona, que pastoreia o rebanho, e por eles perderem também a subordinação à cabeça maior que é de Deus. Todos deveriam, né? Todos, né? São chamados à obediência a Deus. Todos nós fomos feitos para olhar em direção a Deus. E quando se tira os olhos de Deus, o homem também perde também o seu posto e não sabe também liderar nada, não sabe também fazer o seu trabalho, o seu papel, a sua missão, se não consultar Deus. Se Deus não for a referência dele, se Deus não for a referência de um sacerdote, né? Ele também não consegue dirigir os seus fiéis. Vai dirigir com o quê? Né? Ele vai ensinar um monte de coisa, mas não vai ensinar o que Deus quer, se ele perder a subordinação a Deus. Assim é um chefe de Estado, um governante. Então, todos nós, né, é da cabeça que recebemos vida, é de Deus, é de tudo que Deus nos deixou, de toda a palavra de Deus, né, de todos os alimentos que Jesus já nos deixou. Jesus já deixou para nós, né, formou em si todos os bens, né, todos os conhecimentos, para que a gente não viva sem alimento, para que a gente saiba por onde está olhando, onde está pisando, né, e consiga ajudar uns aos outros também, a dar os passos certos, a iluminar os outros também, a ser canais de luz para os outros também. Mas se a pessoa perder a referência a Deus, se ela não importar mais com o que Deus está falando e começar a querer pensar com os próprios botões, com a sua própria opinião humana, aí é só o pó. Então é complicado. Aí aqui a Luísa, no seu estado habitual, né, que ela fica petrificada e sua alma presencia esses eventos, ela viu um monte de pecado. Ela tinha visto isso ontem também, que nós meditamos. Então Jesus mostrou para ela mais pecados, mais infames e coisas assim. E assim, Jesus faz isso conosco também, né? Essa convivência e intimidade com Jesus não é só Jesus vir dizer doçuras. Nós experimentamos doçuras e amarguras.
E muitas vezes ele compartilha conosco também coisas muito difíceis. Às vezes você está numa situação nada a ver, parece que não tem nada a ver, e Jesus vem e te traz uma coisa forte, como acontece comigo. Uma vez eu estava rezando um texto da misericórdia com meu esposo, rezando, só pensando assim, pela sua dolorosa paixão, pensando mais em Jesus mesmo, no sacrifício dele, nas chagas dele, né? Mas as chagas dele tem um motivo, né? O que ele estava fazendo ali tem um motivo, né? O que ele estava fazendo na cruz tem um motivo, né? E na hora que eu fui fechar os olhos, eu vi assim, eu falo assim no meu intelecto mesmo, né? Ele me faz pensar naquela coisa que ele quer falar, né? Não vejo visões, mas vem muito forte uma compreensão, né? E ali ele faz eu pensar como se fosse pensamento meu, vendo um monte de pecado. Vendo coisas horrorosas, coisas que eu nem vi antes, nem imaginei, nem estava pensando naquilo, né? Para dizer assim, você deve ter visto na TV antes de rezar, você deve ter passado na rua e visto. Não, é coisa assim que nem vejo próximo de mim, né? E ele mostrando coisas horrorosas, terríveis, terríveis. Então, assim, não tinha nem como eu buscar em alguma coisa. É ele próprio que traz. E não é mentira, né? É realidade. A gente sabe que acontece coisas horríveis. Então, assim, se Jesus viu isso, essas coisas, e essas coisas também ele compartilha conosco, então, assim, às vezes a gente sente estado de ânimo, sofrimentos pelos pecados, coisas difíceis, amarguras que Jesus derrama, mas na vida dele também, ele também sofreu essas amarguras e tomou sobre si também, mesmo ele não ele, nele mesmo não precisava né, de nada disso, porque ele não tinha pecado, é Deus, ele, Nossa Senhora também não. Mas os dois, né, foram para Deus, para a glória de Deus, para o bem das almas, né, foram, é, como que é a palavra, Senhor? Redentores, né, da humanidade, né, e tomou sobre si e reparou Adão e Eva, né, o novo Adão e a nova Eva, né, então isso tomou sobre si uma vida de sofrimento, mesmo que eles não cometeram a culpa, mesmo que eles não precisavam passar por nenhum sofrimento em si mesmo, porque estavam totalmente na vontade de Deus, mas eles tomou sobre si todas as coisas e reparou a Deus totalmente, né, e ofereceu por cada um de nós, né, tomando sobre si. Então, assim, Nossa Senhora, Nossa Senhora também já escutou pecado horroroso das pessoas com ela, falando com ela. Coisa terrível, que às vezes a pessoa não ia até Jesus falar, porque era uma coisa assim, uma mulher contando coisa da vida dela, né? E Jesus, assim, não ficaria à vontade de falar com Jesus essas coisas. Então, falava com Nossa Senhora. Quanta coisa Nossa Senhora não presenciou e também sabendo do que Jesus estava vendo, né? E ela sabia o que estava nas mentes dos homens, ela sabia o que estava na mente lá dos soldados quando tinha prendido Jesus e, e queria, né, fazer maldade com Jesus. Ela viu, né, e ela protegeu e ela interviu, né? Ela tinha esse poder na divina vontade também, junto com Deus ali, né? E naquele momento ali fechou o pensamento dos homens para que não fizesse com Jesus o que eles queriam fazer, porque até abusos queriam fazer com Jesus, violências sexuais, né? E aquilo ali ela não permitiu, né? Que chegasse a tanto, mas os homens, só o desejo, só o pensamento deles, né? Só a maldade que passou pela cabeça deles já foi o ato, porque Jesus fala que só o desejo que a criatura tem, que ela executa no pensamento dela, já é 90% do pecado, já é 90%. Então, só o que eles pensaram ali já é 90% do pecado, né? Então, mas ali ela foi e não permitiu que aquilo acontecesse, né? E então é muito grande. E eu já senti essa proteção de Nossa Senhora na minha vida. Não sabe? Agora eu digo que é ela. Agora eu digo que é ela. Mas me veio essa lembrança até. Foi ontem que me veio essa lembrança. Só um minuto que eu acho que minha porta tá batendo. Eu tava na viagem, eu tava na viagem de lua de mel. Tinha, né, casado. E aí tinha um lugar na praia um pouquinho mais isolado, porque era caminho até a areia, até o mar, né? Mas tava num momento que tava isolado um pouco. E tinha um lugar bonito com vegetação. E aí meu esposo tava tirando as fotos minhas. Tava tirando as fotos minhas lá. E eu lá na árvore lá, né? Fazendo pose lá e tirando foto. Aí tava vindo um cara por trás de nós.
E esse cara, ele... Na hora eu entendi isso, eu tive aquela ciência de que do que ele estava querendo. Não é uma coisa assim que ele falou, que ele demonstrou assim, claramente não, mas na hora eu senti um medo horrível. Eu senti que ele queria fazer uma maldade. Ele estava me encarando muita gente. E a gente estava meio que isolado, assim, né? Não tinha pessoas passando naquela região. E aí ele estava vindo, tá de bicicleta. E tava me encarando muito. Aí eu fiquei toda sem jeito, querendo que passasse logo para depois eu tirar a foto, né? E já apreensiva, querendo sair dali. E eu senti um medo, uma angústia, uma coisa assim, horrorosa. Enquanto ele tava vindo. E esse homem foi, tava andando de bicicleta normal, mas aí depois ele ficou me encarando muito. E eu vi que ele estava parando, ele estava atrás do meu esposo, passando na estrada atrás do meu esposo, e ele estava para sair da bicicleta. E ali eu parecia que eu vi o pensamento dele, né? Ele olhou ainda para um lado para o outro, né? E estava para descer da bicicleta para vir na nossa direção. Falei, vai bater no meu esposo para abusar de mim. Na hora veio isso, assim, sabe? Muito forte, que era um plano que ele tinha. Só que quando ele estava para descer, e ele pensou, e estava para descer, para parar e para vir, ele fez alguma coisa assim, abanou a cabeça na hora, assim, como se, sei lá, mudasse de ideia na hora. Então ele foi e fez um sinal estranho, assim, como se mudasse o pensamento, assim, sabe? E voltou atrás, eu vi que ele estava voltando atrás no que ele queria. Aí ele foi subir direito na bicicleta de novo, continuou pedalando e foi embora. E na hora me veio o entendimento assim, né, de que ele desistiu do que ele queria fazer. Aí assim que foi embora, eu chamei meu esposo e falei, meu Deus, você não sabe? E meu esposo estava vendo nada. Meu esposo estava de costa, estava virado para mim para tirar foto minha e não viu o cara passando por trás. E eu assisti aquela cena toda. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que esse homem queria fazer alguma coisa de errada, mas Deus não permitiu. Aconteceu alguma coisa, Deus tirou isso da cabeça dele. Foi na hora, assim, instantâneo, eu vi essa mudança. Eu tenho certeza que é a intervenção de Deus. Tenho certeza que tem a mão de Nossa Senhora nisso. Que mudou a cabeça daquela pessoa. Ela pensou, ela quis, ela, sei lá, viu o casal assim, a gente, casal jovem, sei lá o que que pensou, né? Até invejou, né? Tipo assim, né? Nossa, eu queria, né? E, mas Deus não deixou. E ontem me veio essa lembrança de novo do nada, dessa proteção de Deus. Eu falei assim, meu Deus, a Nossa Senhora, porque como estava falando que ela fez isso para Jesus, eu falei assim, meu Deus, fez isso para me proteger também. Aí meu esposo falou assim, nossa, a gente não pode ser imaturo, a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai, né? Não ficar andando num lugar assim, que a gente tá vendo que não tem outras pessoas, a gente tem que ter um cuidado. Aí minhas pessoas assim, nossa, falta de cuidado também. E ele ficou com aquele pensar no coração, mas eu falei, não, fique em paz, Deus protegeu. Foi um aviso, esse susto para nós foi um aviso. Falei com ele assim, né? E passou aquilo, mas eu nunca esqueci, eu tenho certeza que foi Deus que fez alguma coisa na cabeça daquele homem e fez ele mudar de ideia no que ele ia fazer. Fez, e não é a primeira vez que Deus faz isso na minha vida. Já teve uma vez também, um cara de moto tava me encarando e olhou para um lado e para o outro, parecia que já estava planejando tudo, mas do nada mudou de ideia. E eu assistindo tudo aquilo ali. Eu não podia fazer nada, não tinha para onde correr na hora, eu não tinha. Eu tava, entendeu? Então, assim, ele protege. Como também, naquele momento ali, né, que Nossa Senhora também intercedeu por Jesus. Intercedeu, né? Por Jesus, não permitiu que aquilo acontecesse com o filho dela, né? Guardou a pureza dele. Né? Foi permitido os homens até pensar, né? Pensar, planejar, né, na sua cabeça, mas não executar, né? Então, assim, e é desse jeito mesmo, Então, assim, os dois viram as penas da humanidade, Jesus e Maria, né? Jesus, assim, meu Deus do céu, Jesus passou para ele todos os tipos de pensamento infame, desejo, obstinação, tudo o que passa na cabeça do ser humano. Então, imagina um monte de coisa que Jesus presenciou. Já pensou se Jesus estivesse assim, mimimi, né? Ah, eu sou puro, eu não posso pensar essas coisas. Eu não posso falar de pecado, vai me contaminar. Nada a ver, né? Então, ele também compartilha dores conosco. E também mostra para nós os pecados do mundo.
Às vezes na nossa cara, uma situação, você tá em paz ali, mas você vê uma coisa que parece que faz você ainda ver, né? Não tem como não ver, tá na sua cara, entendeu? Não é uma coisa que você fica procurando. Acontece na sua cara e você vai ver e ver, entende? Porque tem gente que vê e não liga, nem, né? Mas você não, você vai ver e ter aquela sensibilidade, sabe? Ó, Jesus não tá gostando dessa situação aí. Como eu tava na missa, né, tranquila, mas de repente o cara que tava na minha frente ficou o tempo todo na homilia cutucando o celular. Ficou o tempo todo mexendo no celular. Olhando não sei o quê. Eu tava rodando a tela assim, parecia que tava olhando o Instagram, sei lá o quê. Tava um tempão no celular e eu vi aquilo, entendeu? Não tinha como não ver. E aí eu fico conversando com Jesus, pedindo perdão. Mas você tá vendo que você ofende ele, entendeu? Ele lá também, ele sendo você é ele. Ele no seu lugar também não ia estar feliz vendo a pessoa que deveria estar ouvindo a homilia, deveria estar ouvindo a palavra de Deus. E é assim, né, durante as leituras e durante a homilia toda, lá no celular. Não tirou, ele só tirou os olhos do celular quando o filho dele chamava. Eu ficava até feliz quando era pelo filho, né? Mais do que ele tá mais distraído pelo filho do que pelo celular. Eu ficava mais feliz quando era pelo filho, né? Que pelo menos é por alguém, um filho que depende dele, pequeno, criança, do que por celular. Mas imagina só, gente, na igreja, na missa, a pessoa mexendo no celular. Que afronta que não é isso, né? Que desordem que não é isso. Olha que situação. Então, assim, então parece que a gente julga, né? Se você for olhar assim, né? Nossa, você parece que julga, né? Fica observando as ofensas, fica observando os pecados. Não é que a gente fica procurando, não, mas não tem como, gente. A gente está no mundo, né? Tá cheio de pecado aí, tá cheio de situações aí. Não adianta pôr uma venda nos olhos e fingir que não está acontecendo nada. Não é assim também que nós vamos reparar Jesus. Não, nós vamos reparar Jesus reconhecendo o que ele diz. E aqui ele fala, eu tenho que te mostrar, Luísa, para você ter consciência que o trem tá feio. Porque se eu falar só que o trem tá feio e não te fazer ver que o trem tá feio, né? Então eu preciso te fazer ver que não é brincadeira o que essa criatura tá fazendo, não é brincadeira o que tá acontecendo, pra você confirmar, né? Precisa da gente assim, confirmando, não, Jesus. É verdade mesmo, o trem tá feio. Então, ele te permite ver situações, às vezes no seu cotidiano, situações assim que parece que você tá julgando, mas não tem como você não ver. Você vê que a desordem, né? Não tem como, né? Então, assim, isso faz com que você também assim, tenha mais consciência que o que Jesus está falando não é brincadeira, né? Pra você depois, sei lá, não ficar do lado humano, né? Acontece os castigos, a pessoa fica do lado humano, né? Ai, coitado do humano, não, né? Então é muito sério. Aí ele mostrou aqui ó, as ofensas enormes que se cometem e também contra a igreja, né? As ofensas contra a igreja e o Santo Padre. Mostrou todas essas desordens, os planos malignos, é, os cabeças do mundo, né? Querendo derrubar, dar o golpe, derrubar a igreja, tirar o Papa, né? E pôr o anticristo. Tudo que está se planejando, né? As ofensas ao Santo Padre também, o Papa fala uma coisa e o jornalista vai e distorce. Tem gente que faz vídeos horrorosos. Eles fazia vídeo que eles falavam assim que o outro Papa, o Bento XVI, falava que tinha uma cara ruim e falava que ele até de demônio chamava ele. Aí eles faziam vídeos colocando ele lá todo encapetado, né? Para mostrar assim que ele era do mal, que ele era. Então, assim, pessoas assim que ofendem, né? Que fazem essas afrontas, que fazem vídeos detonando contra a igreja, né? É igual tinha um cara doido, não abri o vídeo dele não, mas Jesus eu acho que quer que eu veja, mas eu não fico procurando, eu espero, né? Mas fica aparecendo o vídeo lá, o cara falando assim, alguma coisa assim, oculto por trás de Jesus, né? Ou por trás dos evangelhos, coisas ocultas. Ah, umas coisas assim. Tá cheio de gente assim, distorcendo as coisas sagradas, né? Pegando as histórias da Bíblia, que não são histórias, mas são realidades. E que foi ação divina, foi ação de Deus, foi, né? Aí eles pegam e distorcem tudo, né? Como eles pegou lá a história de José,
né, do Egito e distorceu toda a história dele, né, e colocou como se tudo o que ele conquistou lá fosse porque ele tivesse tido, né, olha pra você ver, se tivesse tido, usado a beleza dele para conseguir as coisas, que tivesse caso com o tal do Potifar lá, que José tivesse caso com esse homem, umas coisas assim nojenta que eles falam, eles tiram assim a beleza do que é sagrado, sai falando coisa que nem sabe, ou às vezes estuda só para distorcer, porque tem gente que vai até a palavra de Deus para pegar conteúdos para distorcer, né? Ela estuda, mas ela não estuda com o fim assim de encontrar a verdade, não. Ela estuda com o fim de ver como que ela pode deturpar aquilo, como que ela pode e ela já interpreta aquilo tudo de um jeito assim, é o diabo na mente dela, né? Ajudando ela a redigir, né? A pensar, a falar. É o diabo na cabeça dela, né? Que ajudando ela e dando a luz também dele, que na verdade a luz dele é treva, né? Dando para ela as imaginação mais nojenta para ela conseguir, né? Contar que a pessoa pode pegar e distorcer tudo, né? A pessoa pode pegar contra Deus, né? E distorcer tudo, né? Então, assim, então são muitas ofensas, né? E aquela pecados cometidos contra a igreja, que às vezes os próprios padres contra a igreja, né? Contra a própria mãe, né? Contra a própria mãe igreja, os próprios padres contra aqueles que eles deveriam guardar, né? Porque se a igreja é a esposa de Cristo e o sacerdote é chamado a, a fazer o que está na palavra de Deus, né? Deixa o seu pai e sua mãe, tome a sua esposa, né? Então, eles deixam tudo para trás para tomar sua esposa igreja, para tomar a sua esposa mesmo, como esposa, cuidar da igreja, ter um zelo, né? Como Cristo tem, né? Ter a mesma entrega, o mesmo sacrifício que Jesus tem. Aí muitos estão contra a própria igreja mesmo, né? Porque eles estão pisando na doutrina, estão pisando que é sagrado, né? Estão levando coisas, influências satânicas para dentro da igreja, como essas religiões afro, essas missas afro, tem muita contaminação. Tem padres que na missa ficam invocando orixá, né? E você vai vendo coisas assim, horríveis, que os próprios filhos da igreja cometendo os piores pecados contra ela, né? Além dos fora, né? Que são aqueles que querem derrubá-la, maquinar contra ela. Mas aí você vê os mais fiéis sendo também Judas, né? Sendo também carrascos. Sendo aqueles também que vão entregar fácil, querem entregar ela fácil aos inimigos, né? Então é muito triste essas situações. E assim, gente, conviver com Jesus não é só assim, doçura, né? A gente tem que também estar aberto para as coisas difíceis que ele fala e não ter medo de pôr os desabafos dele para fora, né? Aquilo que ele nos mostra, né? Não ter medo, né, de falar dessas coisas. Não podemos ter assim um tabu, né, com ele, né? Ter uma coisa assim, não, Jesus, essas coisas eu não falo. Fala com outro. Usa outro então. Usa a boca de outro, né? E comigo não, comigo essa pauta não dá. Para esse assunto aqui conosco não dá. Então a alma que é vazia de si mesma, ela não tem isso, né? Ela não tem preconceito de nada, né? Ela é boca para Jesus, se Jesus quiser naquele momento usar dela para dizer coisas difíceis, vai ser assim, né? E então assim, a Luísa precisava tomar consciência, e como nós também, a gente não se fecha para a realidade, né? Não é assim, eu vou viver na divina vontade, eu não quero saber de nada que está acontecendo no mundo. Eu não quero saber de nada. Se Jesus está sendo ofendido ou não, não quero saber. Só quero eu e Jesus, nós dois felizes, um amando o outro. Mas como você vai amar Jesus e consolar ele se você não souber da dor dele, né? Se você não souber o que se passa com ele? Por que Nossa Senhora era toda para Jesus? Porque ela conhecia tudo que passava dentro dele. E todas as penas, tudo que estava fazendo. Ela tinha totalmente assim uma atenção para ele, né? Então, você é chamada a ser uma outra Nossa Senhora, você é chamada a ser mãe para Jesus também. E uma mãe consola o seu filho, uma mãe sente a dor do filho nela, como dela, toma a dor do filho como sendo dela. Então, como que você vai tomar a dor de Jesus como sua, né? Então, assim, é uma intimidade com Jesus. E
E às vezes você pode estar numa situação que parece que você só tinha que ver alegria, sinceramente. É todo mundo louvando e às vezes Jesus te mostra as insatisfações dele. Coisas que ele não pode falar para outras pessoas, que as outras pessoas vão falar: sai, demônio. Eu tenho que estar aqui rezando. Sai, demônio. Eu tinha que estar aqui louvando, bendizendo a Deus. Você vem trazer coisa ruim para minha cabeça. Sai, Satanás. É assim que vão fazer lá fora. Porque vão pensar em virtude, né? E pensar assim: eu só tenho que ter pensamentos santos. Então, qualquer pensamento de pecado, qualquer pensamento, esses é do demônio. É do demônio, então vai mandar embora. E você não, né? Você é um nada, né? E se Jesus quiser chegar todo chagas para você, e se quiser derramar aquela amargura, às vezes é um vídeo, uma meditação que você tinha que ficar falando só da beleza de Deus, da beleza da criação. E Jesus quer te trazer: olha, filho, eu quero te mostrar que a criação não tá bonita mais, do jeito que eu criei. Por causa disso, 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 vai te mostrar a feiura, o lado escuro da força, né? A parte escura da força lá. E aí, se você quiser te mostrar a parte escura, né? Ou a parte que a dor, cutucar na ferida. E quando você fala da ferida de alguém, você consola ela, né? Porque você toca naquilo que ela queria tocar, né? Você fala daquilo que ela queria falar, daquilo que ela tá precisando naquele momento. É desabafar. Não adianta, se você for num doente, uma pessoa que está sofrendo alguma coisa, e ficar, vamos falar só de coisas boas, mas aquela pessoa quer desabafar o que ela está passando, a dor que ela está sentindo, como que está o tratamento. E não adianta você falar assim: ah, não, fala de quando você era, né, saudável, vamos falar de coisas boas, não vamos focar nisso, mas ela vai falar: mas é o que eu estou sentindo, né? E ela vai se sentir aliviada de falar do que ela está sentindo em tempo real com você, não de coisas que ela sentiu antes, assim, né? Então, Jesus também, ele vai vir para falar de coisas que ele está sentindo e desabafar com você coisas que ele quer falar naquele momento, né? E ele só pode fazer isso em quem, assim, deixa ele livre, que não tem preconceito com Jesus, né? Que não vai chamar Jesus de demônio e mandar ele embora. Que não vai ficar com gracinha. Que não vai ficar falando: ah, isso eu não quero falar no meu áudio. Eu não vou tocar nesse assunto. De coisas ruins eu não vou falar. De jeito nenhum, Jesus. Vamos falar só de coisa boa. Então aí é complicado. Essa daí me ama pela metade. Ela me ama na festa, né? Agora, quando tem problema, não me ama. Quando chegam os problemas, ela me põe em escanteio. Ela só quer falar da festa. Ela só quer falar porque então o contentamento é todo dela. Eu achei que ela estava ali pro meu contentamento, mas não, o contentamento é dela, porque ela tem o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, mas a pessoa que quer viver na divina vontade, o filho da divina vontade não quer escolher nada, não quer nada, não fica escolhendo nada, não. O filho da divina vontade também não escolhe assunto, não. A gente chega aqui vazio de tudo. E eu nem sabia o que eu ia falar na meditação, né? Eu nem sabia, né? Eu vi que é o complemento da meditação de ontem, que continua falando de justiça, de castigo, do desabafo, mas mesmo assim, o assunto, como vai ser desenvolvido, nunca sei nada, nunca sei o que Jesus vai falar, só vou falando tudo ele que vai dirigindo, né? E assim, se deu certo, não deu, amém, se não deu também, amém, porque assim, você tá ali para Deus, você tá ali por Deus, né? Que o seu desejo é que ele consiga desabafar, que ele consiga ser livre, você é o microfone dele. E o seu desejo é que ele consiga falar nesse microfone, né? Que ele seja livre, que ele reine. E que o assunto que. Tipo assim, a meditação, ele reine nessa meditação. Que ele consiga falar o que ele quer, né? O que ele quer ensinar, né? Então, aí olha que interessante. Ele mesmo pergunta: que dizes tu do mundo? O que você diz do mundo, né? Agora, vendo tudo isso que eu tô te mostrando, o que você diz? Eu, sem saber onde queria chegar com essa pergunta, impressionada como estava pelas coisas vistas, aí ela disse o que ela viu, né? A impressão verdadeira que ela viu, a realidade. Senhor, quem pode dizer? A perversidade, a dureza e a feiura do mundo. É assustador. Quando o senhor fala que o trem é feio mesmo. Aí o senhor faz a gente ver o quanto é feio. O quanto é feio mesmo. O quanto é assustador mesmo. Pra gente ter uma ideia, assim, que às vezes a pessoa vai falar assim: ah, não, é exagero. Não é desse jeito também.
Aí ele faz a pessoa ver que é feio mesmo a situação. Ela não tem palavras para dizer o quão ruim é. Aí ele vai falar: viu como é perverso? Tu mesmo disseste: não há maneira de fazê-lo render-se, depois de que quase lhe tirei o pão. O alimento, né? Deve ser o alimento que ele está falando, né? Mesmo permitindo situações, o homem mesmo assim, né? Mais perverso se torna. Tira o pão, ele vai lá e toma do outro, né? Ou seja, em vez de nele desenvolver uma humildade, nossa, correr para Deus, né? Isso faz ele voltar para Deus. Não. Ao contrário, ele vai lá e pega, e rouba do outro, tira do outro. E ainda justifica, eu não tenho, eu tenho que roubar porque eu não tenho, eu tenho que pegar do outro porque eu não tenho. Então, ou seja, se torna pior ainda, porque ele ainda justifica, né? Faz o mal contra o seu semelhante, ainda justifica. Eu fiz isso porque eu não tive isso, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu não tive aquilo outro. Ou seja, entendeu? Então, assim, depois que ele quase lhe tirei o pão, né? Eu entendo que esse pão é um alimento. Então, quase que ele tirou o alimento, né? Permitindo secas, né? Permitindo vir esses animaizinhos, que eu esqueci o nome agora, e acaba com as colheitas, né? Permitindo faltar isso, permitindo faltar aquilo, né? Que meio que porque eu falei, né? Eu falei que ele viveria, né? Tiraria o seu alimento da terra, né? E eu vou e permito, em muitas situações, ele não tem isso tão fácil assim, né? Passar por dificuldades para ver se ele se volta para mim. Ao contrário, ele vai e fala: nossa, nossa terra tá ruim, vamos dominar outro. Vamos dominar outro lugar. Aí vamos lá, vamos destruir a floresta e tal, e tirar de lá então, porque nós estamos precisando. E aí é um dominando sobre o outro. Aí faz guerra um contra o outro, né? Domina para tirar do outro, ou seja, eles vão ficando ainda mais sem vergonha. Tipo assim. E a justificativa é o quê? É porque eu não tenho. Eu não fiz por mal. Ainda fala, né? Então assim, ele vai ficando pior. Aqui, ó, permanece na mesma obstinação e é bastante pior. E por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, tá vendo? E faltou o pão, vou roubar lá no supermercado, vou roubar lá vou roubar e tirar daquele outro lá. Eu não tenho esse carro, eu não tenho carro, me falta um carro para dirigir, vou pegar o do outro, né? Eu não tenho isso, eu não tenho comida, vou roubar. Então, assim, a pessoa justifica os seus crimes, né? Dizendo que é por causa da condição que eu nasci, a condição que eu vivo, é muito difícil. Por isso que eu precisei roubar, por isso que eu precisei fazer tal coisa, por isso que eu precisei fazer tal violência. Por isso que aqui em cima a Luísa viu ó, as tantas infâmias, justificativas, atrocidades que o homem faz, ainda é capaz de se justificar em cima de tudo isso, né? Pecados que se cometem, roubos que se cometem, né? E olha para você ver, permanece na mesma obstinação, bastante pior, e por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, fazendo mal aos seus semelhantes, tá vendo? Portanto, é necessário que você toque a pele, caso contrário, você vai perverter mais. Ele não estava falando para a Luísa, não sei por que a Luísa pensou que era para ela. Ele estava falando por causa do homem. E também por causa da Luísa tocar a pele, para ela ver, para ela não ficar assim, Senhor, não castiga. Não, Jesus não faz nada. Não faz nada, Jesus. Não permita que aconteça nada. Né? Para ela tomar consciência do que Jesus está falando. Que quando ele falou lá no outro trecho, que tá para derramar a taça, né? Que o trem tá ficando feio, que não dá para segurar mais. E que não é brincadeira, ela pegou a coroa de espinhos de Jesus, tomou os espinhos, mas ela não pôde tomar tudo, ela viu que faltava vários espinhos, porque as criaturas precisavam ser tocadas, né, por esses espinhos também. Ela tinha que entender, né, que ela ia ser usada em parte, mas o propósito dela é consolo de Jesus. E ela ouvir os desabafos de Jesus e tomar consciência do que ele está fazendo, por que que ele está fazendo, ela
entender o amor tão grande de corrigir as criaturas, né? É um amor e uma misericórdia tão grande diante do que o mundo pede, que o mundo pede nem que seja mais visto, nem olhado por Deus mais, né? O homem chega a tanto que ele chega a tão grau, né? Que ele fica assim, não merecendo nem mais ser lembrado, né? A sua lembrança desaparecer. E ele não faz isso. Então, tem que ver o amor de Deus, querer tocar a própria pele, para ver se tocando a própria pele da pessoa, ela acorda. Entendeu? Então, ela não quer que ela fica assim, lamentando, querendo assim, segurar as mãos dele para que não aconteça nenhum castigo, entendeu? Porque senão o homem vai perverter mais ainda. Então assim também é para o homem. É necessário tocar a pele, caso contrário, ele vai se perverter mais ainda. Ou seja, cada situação ele vai usar para justificar, para fazer mais pecado ainda, né? A pessoa, né, nasce na pobreza danada e começa a ir para o tráfico e justifica que virou traficante para dar uma condição melhor para sua comunidade, para si mesmo. Não importa se está matando, se está roubando, se está levando a desgraça na vida dos outros, se está pecando contra o seu próximo, né? Não importa, né? Ela ainda justifica. Então, o homem chega nesse nível, ainda por cima de achar assim que a minha maldade foi importante, né? O que eu fiz foi necessário, né? Então, assim, eu precisei fazer um mal aqui e acolá para um bem maior. Tipo assim, né? Eu precisei fazer uma situação assim para um bem maior. Eu precisei matar um, eliminar um outro, mas foi para um bem maior, né? Então, assim, justificando os seus próprios erros, né? Em vez de assumi-los, em vez de assumir, a gente está, se está faltando, se está acontecendo isso, Senhor, é porque eu mesmo estou contra ti, né? Eu mesmo não me volto para ti. Tipo assim, de vez da ausência de algo, de vez disso ser uma forma de reconhecer que ele próprio é culpado, né? Daquilo e recorrer a Deus, não. Ao contrário, ele ainda fala: Nossa Senhor, como o Senhor permitiu nessa situação? O Senhor não me deu oportunidades e ainda justifica ainda, né? E ainda fala que Deus não me ama, porque se ele me amasse, ele me permitiria nessa situação, mas a pessoa não pensa no que ela faz contra Deus, ela pensa assim, o que que Deus está fazendo contra mim? Entendeu? Ela vê maldade nele, ela não vê maldade em si mesma, né? Ela não descobre que ela própria é o seu próprio inimigo, né? Então, são situações horrorosas, horrorosas, e isso como ele falou lá em cima, né? As ofensas do mundo é contra o próximo, é contra a igreja, né? É a própria igreja, porque quando eu falo contra a igreja, não penso que é só pessoas de fora, mas as próprias pessoas da igreja, as próprias cabeças da igreja contra ela mesma, né? Os próprios filhos da igreja, então é muito complicado essa situação, né? Então é muito sério. Aí a Luísa fala: quem pode dizer como fiquei petrificada antes de falar de Jesus? Me parece que fui eu a ocasião para fazer o que se irritasse contra o mundo, mas não foi, né? A não ser que Jesus permitiu ela sentir mesmo, como se fosse com ela, para ela tomar por todos, que todo mundo deveria ouvir falar: eu que sou a ocasião, eu sou culpado, Jesus. O certo é todo mundo se declarar culpado mesmo, né? Porque a verdade, né? Todo mundo assumir a sua cruz e assumir, não, Senhor, não, como que eu vou falar que a culpa é do outro, né? Como que eu vou falar que nós somos inocentes, tira de nós o sofrimento, né? Todo sofrimento, que nós somos tudo inocente, tudo bonito. Não é verdade, né? Não é a verdade. Então, talvez assim, esse deixasse, né, ela pensar que é diretamente com ela, é para que ela tome por todos, né? Mas aqui Jesus está deixando bem claro com o que está falando. Me parece que fui eu a ocasião para fazer o que se irritasse contra o mundo. Em vez de desculpá-lo, o tenho pintado preto. Depois fiz o que pude por desculpá-lo, mas não me prestou atenção. O mal já estava feito. Senhor, perdoe essa falta de caridade e use misericórdia. Não entendi por que ela falou isso. Sinceramente, eu não entendi. Porque aqui Jesus mostrou para ela os pecados da humanidade, as infames do mundo.
para mostrar para ela, você viu como o mundo tá perverso? É para convencer ela, né? Aí para ela, porque tem que ter o consentimento dela. Ela representa todas as criaturas. Precisa ter alguém entendendo o que está fazendo, como Jesus tinha Nossa Senhora, para entender, que entendia tudo o que estava fazendo. Então, ela precisa também entender, porque já pensou se Jesus quer castigar e a Luísa fica do lado dos outros, não de Jesus? Ela, ela não consegue ficar do lado de Jesus, tipo assim, ela vê, vê o contraste, né? Ela vê a maldade dos homens com Jesus contra Deus, mas ela ainda fica naquela posição de querer justificar as criaturas. Mas, tipo assim, como se fosse assim, a dor de tocar a carne das criaturas pesasse mais para ela do que a dor do desabafo de Jesus. E, na verdade, a dor dos desabafos dele é muito mais forte. Porque ele permitindo o próprio sofrimento para tocar o homem, você não fica olhando o mal em si, você não fica olhando para o mal, você não fica olhando para a carne da pessoa. Você fica vendo o bem que aquilo está sendo feito. Você vê o bem que Jesus mesmo te conta. Por que que eu vou mandar os castigos? Por que que eu vou mandar esses sofrimentos? Para fazer o homem, não deixar o homem se perverter mais ainda. Para ver se assim freia ele, para ver se assim abre maior o horizonte para ele perceber para onde que está indo, o caminho que está indo, para ver se corta essa obstinação dele, para ver se dá um choque de realidade nele. Então, é uma graça, não é uma desgraça. Entendeu? Então ela precisa ver o bem, ela precisa aprender, aqui ela tá no volume 4. Ela precisa aprender a ver, a reconhecer a ação de Deus, assim, tomar consciência de quem realmente é o inimigo e de quem realmente ela tem que estar do lado. E para estar do lado do homem do motivo certo. Porque se ela não estiver do lado dos homens do motivo certo, ela vai pedir assim que ninguém nunca sofra nada, não vai querer ver ninguém sofrendo nada, mas não vai perceber o bem que Deus está fazendo com aquele sofrimento. E Deus faz isso conosco também, como me iluminou acerca da situação do meu irmão, mostrando bem que Deus estava fazendo e permitir o meu irmão ter essa depressão e ficar mais quieto em casa, isolado. Mostrar o quanto Deus está protegendo ele, de que poderia se tornar um perverso. Poderia estar no mundo fazendo um monte de coisa errada, muitas coisas obstinadas, muitas infâmias também. Podia estar fazendo muita coisa errada, né? E Deus permitiu um mal menor, né? Que é a depressão, e o que mantém mais quieto, guardado desse mundo, é um amor muito grande. Mas se eu não aprender a ficar do lado de Jesus e ver com Ele, eu vou ficar, coitado do meu irmão, Jesus, que judiação. Tira meu irmão disso, eu quero ver meu irmão trabalhando, eu quero ver meu irmão namorando, eu quero ver meu irmão passeando, eu quero ver meu irmão com carro, tendo emprego bom, tendo curso bom. E vou ficar pensando só no conforto humano, né, dele, pensando só assim, nele ter tudo o que todo mundo quer ter, mas assim, pensando só aqui, agora. E Deus vendo, e Deus que sabe de tudo, toda a vida do meu irmão, vê o que o melhor para ele agora, que na verdade essa pedra que parece que apareceu na frente dele e que o mantém assim se tornou salvação. E aí você precisa ficar do lado de Jesus, porque senão assim ele não vai ser reparado, não vai ser glorificado se você não vê a luz, se você não reconhecer a luz, que é reconhecer o que Jesus fala da situação, o que ele te ensina com a situação. É ficar do lado da luz e não ficar do lado. Se você olhar só pelo humano, olhar só pelas situações, você fica nas trevas. E não repara Jesus, porque você vai ficar mais olhando dos humanos para Deus e falando: misericórdia, Jesus. Olha essa guerra, olha isso, Senhor. Olha isso, aquilo, outro. Coitado, Senhor. E vai dizer que todo mundo é uns coitado. E Jesus vai ficar como que parecer que ele é mentiroso, porque está te dizendo que não é. Você está dizendo que o ser humano não é coitadinho igual você pensa. Ele está mostrando para você as coisas que eles fazem, as coisas que eles pensam, as obstinações, as coisas mais. Aqui ela viu, tanto, ela ficou de boca aberta, não tinha nem o que falar. Ela viu vários pecados e infames enormes que se cometem, né? De toda espécie. Justamente para ela convencer assim, o homem não é tão coitado igual está pensando, né? Então, o tão certo é o quê? O certo é ficar coitado do homem ou de Jesus, né? Tipo assim, ficar pelo que Jesus está vendo e falando para mim, porque senão a pessoa vai falar que Deus é mau. Igual muita gente não aceita quando fala que dos castigos, né?
Nossa, tem misericórdia, Senhor Jesus, né? Somos todos inocentes. Nossa, como o Senhor permite uma coisa dessa? Fica parecendo assim sei lá, sabe, que Deus é mau. Fica parecendo assim que é Deus mesmo que gosta de judiar, né? Mas o ser humano fica na coisa de vitimismo tão grande, né? E de ficar assim se colocando sempre como o inocente, sabe, da história. E, e se a gente olhar do jeito humano, a gente acha que o ser humano é inocente também. Se a gente ficar olhando pro chororô humano e só pelo que o humano fala de si mesmo, você vai achar, vai ficar do lado deles, né? Mas aí quando você vê o que Jesus fala e ele faz você ver, né? Porque você também sabe que você era assim, você sabe que você não era santa, né? Eu sei que eu não era, né? Antes eu me justificava, mas eu sei do que eu era, né? A verdade está na nossa cara, não tem como disfarçar. A gente sabe que a gente não é flor que se cheire, que a gente por nós mesmos é flor que se cheire, né? Que a gente tende a desviar de Deus muito fácil. E se a gente tiver tudo fácil, esquece de Deus na hora e vai fazer o que. Então, assim, aí se Deus não permite, se Deus nos tira o pão, se Ele permite assim uma situação que não nos deixa ter, né? Nos permite essas coisas, é o nosso bem, que a gente sabe assim, Senhor, quem garante que se eu tivesse tudo fácil, eu ia te amar verdadeiramente, de verdade, né? Então você vê assim que é um bem Deus privar as criaturas, que é um bem que do mesmo modo que você não tem coragem nunca você teria muita vergonha hoje de dizer que você sempre foi uma inocente, que nunca, né, dizer coisas assim lindas de você, que igual a Luísa falava, eu sei o quanto mal eu sou, Senhor, eu sei que sem você o quanto mal eu sou, a gente fica assim, né, nessa sensação mesmo, de ver assim, o quanto miserável a gente é por nós mesmos, né, o quanto a gente estava num caminho de injustiça, né, contra Deus, e que reclamava, e que reclamava de tudo, e que não era grato por nada, e tanta coisa. E a gente sabe que era desse jeito, então como que a gente vai dizer para Jesus, não, o ser humano é a coisa mais linda, Jesus, que dó, não faz isso, né? Ô Senhor, que isso, Senhor, olha lá o seu povo lindo de Israel, que povo maravilhoso, o povo da promessa. Promessa? Vai lá falar de Jesus para você ver as pedradas que você vai levar. Vai ser morto na praça. Vai falar o nome de Jesus para você ver o que eles vão fazer com você. Vai entrar nesses lugares e falar o nome de Jesus para você ver o que eles vão fazer com você. Perverso, dentro do coração deles muitos estão. Quer saber de Jesus não? Mesmo estando marcada, a terra está marcada com Jesus. De todas as formas. Está marcada mesmo, a terra santa, né? Está marcada com a presença que ninguém pode negar, com a verdade de que Jesus nasceu e viveu e que é o Salvador. Mas eles cospem em tudo isso. E vai você falar alguma coisa pra você ver se você não é morto. Porque eles ainda acham, até hoje eles têm a mentalidade de apedrejar as pessoas. Como fizeram com o Estevão lá. Você vai ser morto igual Estevão foi morto. Vai você lá pregar Jesus pra você ver. Então, eles são tão bonitinhos assim? São? Então, então quando Jesus castiga, tem um porquê. Né? Não, não fica do lado, não. Não é assim que você não pode ficar com dó da criança, senão você não faz bem para ela. Você tira da criança um brinquedo, você tirou o pão dela. É que brinquedo, vamos dizer assim. Como Jesus tirou um brinquedo que ela gosta muito, porque ela tá muito difícil. Aí ela vai e faz aquela carinha de dó, chora pra você, faz biquinho. Se você ficar olhando pra, Se você ficar olhando pra carinha dela, meu filho, na hora você vai e devolve. Desculpa, ainda devolve o brinquedo, ainda faz um. Você quer um biscoito? Você quer Toddy? Ainda tenta reparar ainda. Tenta se desculpar ainda, de toda qualquer forma, né? Pra ela, você se sente assim, culpado por ter pensado mal dela, né? Mas aí esquece um ensinamento, esquece uma coisa que tá maior do que a pessoa, a alma, né? E que precisa de aprender uma coisa. Se você não corrigir e alimentar aquilo, né? Deixa, aquela cobra vai crescendo, meu filho. Aquela cobrinha lá do humano vai só ganhando papinha. E vai crescendo com a beleza. Quando vê, meu filho, ela te come. Então, pensa. Então, assim, se Jesus está dizendo que o trem tá feio, você fica pelo que Jesus fala. Entendeu? Você não fica justificando os seres humanos.
Você fica olhando eles em direção a Deus, né? Então você vê que ele permitiu os flagelos, que ele permitiu isso. Ele tá querendo levar o homem. Não é fácil para ele, ele tem que se restringir para castigar também. É muito difícil. Essa condição que tá, né? A vontade permissiva, né? Mas a cruz não é ruim, é pro bem. Então, é pro bem, é sempre pro bem. O difícil é isso, porque a maioria culpa Deus, a maioria vê Deus mal. A maioria, até entre os católicos, se você falar que Deus castiga, eles vão ter raiva de você, ranço de você. Vão dizer assim que é o demônio que está falando na sua boca, né? Vão dizer assim, não, Deus já tomou sobre si todo o sacrifício já, não tem que ter mais sofrimento, né? Só que na condição da divina vontade do homem na ordem, não. Mas o homem não está assim, entendeu? A condição que o homem se encontra não é essa, e não adianta chorar. Então, glória a Deus pela Santa Cruz, bendito seja a cruz, bendita seja a nossa cruz, é nossa irmã, nossa amiga. Meu Deus do céu, como é maravilhosa a cruz. Bendito seja essa fórmula, bendito seja Deus. Isso mostra o quanto o amor dele vai ao extremo, porque ele não deixa a gente. Ele poderia nos fazer igual o Thanos fez com os dedinhos lá, estalar os dedinhos e fazer a gente virar uns pó. Não faz. Nós não somos descartáveis para ele. Ele não quer recriar outros, né? Ele quer recriar nós. Nos fazer voltar à origem do que nós fomos criados. E a cruz faz isso. A cruz regenera. A cruz cura. A cruz liberta. Não fica só na casca da dor, não é só trazer uma dor, tem uma finalidade ali, tem um bem que Deus está fazendo ali, tem cura que Deus está fazendo ali, tem enxerto divino que Deus está fazendo ali através dessas situações. Então, quando você vê o que Deus faz, você vai beijar a cruz. Nossa, agora eu estou beijando a cruz do meu irmão, estou glorificando a Deus pelo que está fazendo. Grata, muito grata porque Deus está fazendo. Ele fala assim, os seus pensamentos são tão pequenos, né? Quando a gente vê o nosso pensamento, a nossa visão humana é tão pequena, que eu vi meu irmão lá, triste, nossa, coitado, que situação, e pensando só assim, né? Que o feliz para ele seria ele sair, ele poder fazer o que, né? Como todo jovem, trabalho, nem pensei em coisas horríveis, não, coisas normais. Mas não é a condição que nós estamos no mundo, não está normal. Onde vai muita influência do demônio, vai pro trabalho, tá cheio de gay, tá cheio de gente ensinando coisa errada. É o mundo que nós estamos. Então, a melhor forma que Deus viu de proteger, de guardar a pureza dele, foi manter ele desse jeito. Então, o que eu faço com essa cruz? Eu a beijo, eu a glorifico. Glorifico o que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Então, quando a gente passa a ver com os olhos de Deus, aquilo produz uma paz, uma felicidade, uma gratidão dentro de nós enorme. Mas isso só é produzido quando a gente vê as coisas com luz. Sem luz de Jesus, a gente não consegue ver o bem, não consegue acalmar. Sem Ele próprio, né, trazendo essas luzes, a gente não consegue ver o bem, amar e beijar a cruz, né? Então a cruz é caravejada de luz, mas para encontrar essa luz precisa meditar, né? Precisa buscar esse entendimento, né? Aquilo que o próprio Jesus tem para dizer, não o seu entendimento humano, que o seu humano você já vai ver a dor e só vai ver problema. E vai medir as coisas de uma forma racional. Ai, que situação horrível que o meu irmão tá. Só isso. Você vai ver de uma forma racional. Ele deveria estar fazendo isso, ele podia estar fazendo aquilo, outro. E não vê além disso. Você vê muito curto, uma visão muito curta, muito pequena, né? Um espaço pequeno. E quando você vê com os olhos de Deus, você só glorifica e ama esse Deus maravilhoso e beija nessa cruz e deita nessa cruz e fala: obrigada, Jesus, só pôs uma cruz dessa. Salvação. A salvação está na minha casa. Você está aqui. Você está cuidando. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aí você não deixa mais ninguém falar nada, né? Também, né? Se alguém falar assim, eu não vejo a hora disso acabar, não fala isso não, né? Você não sabe o que você está falando. Por quê? Porque você tem consciência do que Deus está fazendo, né? Você não quer nunca espantar Jesus. Imagina um monte de gente que fica espantando Jesus. Fica falando, sai cruz para lá, sai problema para lá, sai sofrimento para lá. Corre para Canção Nova para tirar a cruz.
Corre para não sei onde para tirar a cruz. Corre para o Frei Gilson para tirar a cruz. Corre para um tanto de lugar. Um monte de gente falando: não, 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 não. Toma minha cruz, Senhor. Toma minha dor, toma meu sofrimento. Leva, 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 leva. Mas se elas ouvirem, esses escritas vão dizer: me devolve, por favor, me devolve. Eu não sabia que eu era tão ruim desse jeito. Me devolve, me dá agora de novo. Eu quero, eu quero. É, porque a cruz é salvação. A cruz não é uma coisa assim sem significado. Antes não tinha, né? Se você for olhar assim, era um lugar para lembrar assim, olha, exemplo do que não se deve fazer, exemplo do que não se deve fazer. Olha lá, ó, o pior com a morte que existia, os piores, era considerado o castigo dos piores, né? Era uma coisa que ficava assim, para envergonhar todo mundo. Era causa de vergonha, né? Olha lá. E aí vem Jesus. E aí ele ressignifica tudo isso. Aquilo que era o motivo da nossa vergonha se torna o motivo da nossa salvação. Então, então, o que que é mais vergonhoso? É ficar na festa e tendo tudo e você pensando, eu tô feliz, a minha vida é só glória, é só felicidade, é só bebedeira, é só isso, né? É só venha a nós, venha a nós, venha a nós, isso sim é vida, né? E você, a pessoa tá lá caminhando, rindo, pulando, saltitando, tá caminhando para o buraco. Ou a pessoa tá cheia de cruz que todo mundo fala, ô dó, coitado, como que é sofrida essa daí? É, minha filha, quando vê na dimensão espiritual, vai dizer, essa é feliz, essa daí é feliz, tem felicidade maior. Essa tá marcada na carne, se ela tá marcada na carne, ela tá bem demais. Essa tá marcada na carne, para que a carne não marque ela, para que a carne não tenha vida, para que a carne dela fique quieta. Ô, glória a Deus! Você vai dar glória a Deus. Entendeu? Por isso que no grupo de oração eu sofro. Porque fica querendo tirar a cruz. E eu não fico pedindo para tirar a cruz de ninguém, não. Fico pedindo, faça a sua vontade, Senhor, 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 o tempo todo. Minha oração é essa. Seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, mostre por mim a tua vontade, Senhor, ilumine o homem para que veja a tua vontade, Senhor. Tudo em direção a Deus, é o que Deus quer. Não o que o homem apresenta, não o que o homem quer, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.